Por que a gente está tão preocupado hoje? É porque a gente vê que o problema demográfico que a gente tem de agora, ele vai se agravar muito nos próximos 30 anos. E a demografia tem essa característica que é muito interessante. A gente já tem uma boa ideia hoje de quantas pessoas vão ter 30 anos daqui a 30 anos. Sim. Porque é só a gente olhar o número de nascimentos. Então, poxa, a gente já tem uma boa ideia de o que vai acontecer com esse problema demográfico no futuro. E o que chama muito a nossa atenção é que esse é um problema que é muito pouco tratado. É uma coisa que é muito pouco lidada, né? Então, para a gente acaba gastando um tempo olhando para isso. No curto prazo, a forma que isso impacta o nosso dia a dia, quando a gente pensa em investimentos, crescimento relativo de regiões, e isso tem um impacto muito grande em como que a gente aloca capital, não só no Brasil, mas pelo mundo. Então, acho que esse é um negócio que vale a pena a gente gastar um tempo aqui para discutir e prestar atenção. É curioso isso mesmo, desculpa, porque assim, teoricamente é muito simples de você entender, né? A riqueza de uma nação ou de um país vai depender de qual é a produtividade média de cada trabalhador dessa nação e quantos trabalhadores essa nação tem. E aí você tem um exército de economistas e de pessoas no mercado financeiro tentando entender como vai evoluir a produtividade média e os fatores de produção de cada economia, que são coisas mais complexas de você projetar e tem muita incerteza. E as pessoas basicamente passam batido no lado demográfico, né, de quantas pessoas vão ter lá. E aqui é razoavelmente simples, a matemática é straightforward, né? Para daqui 20 anos você ter pessoas com 30 anos, hoje você tem que ter com 10. Você sabe mais ou menos a população de 10 anos de cada país, você sabe qual vai ser a população de 30 anos daqui 20 anos. Então você consegue ver assim, trends bem claros do que vai acontecer. Eu já vi um comentário seu, óbvio, mas muito inteligente, porque as pessoas não pensam nisso. A única maneira de ter um homem de 30 anos é produzir esse homem 30 anos antes. Exato. Não tem milagre simplesmente nessa parte. Por enquanto é isso. Mas parece que o pessoal tinha esquecido disso. Porque se você pega aquele livro, um calhamaço que o Ray Dalio lançou há pouquíssimo tempo, falando sobre como a ordem econômica mundial iria mudar e que a China iria passar os Estados Unidos. Muita gente comprando essa tese durante vários anos, até que de repente viram, do nada, nossa, a população lá não só não está mais crescendo, como agora está diminuindo. Aí todo mundo mudou de lado e falou, parece que a China não vai passar os Estados Unidos então, por conta da questão demográfica. Aí foram ver os números melhor, pelo menos eu tive esse cuidado de me debruçar, e na China você tem bizarrices. Fruto da política do filho único. Começou nos anos 70 e só foi acabar lá nos idos de 2015. Mas depois que acaba, o reflexo cultural ficou. Você não vê nessas cidades fantasmas da China imóveis prontos para a família com 6 filhos. Não vai acontecer. Ou mesmo com 3, que é o limite que eles têm agora, sem precisar de algum tipo de licença do governo. Não vai ter. Aí na China você tem 40 milhões de homens solteiros, 100 mulheres, não tem como, não tem o suficiente de úteros para eles, não acontece isso. Aí você pensa em dinâmica social, quem faz protesto é homem solteiro na casa dos 30 anos. O homem casado, ele vai obedecer o Xi Jinping, ele vai obedecer o Estado, que ele obedece a mulher. Já está acostumado a um tirano local. O que é responder um outro que está lá longe, na capital, em Pequim. E um outro ponto também, foi militar durante 11 anos. E todo mundo teme uma guerra entre China e Estados Unidos, envolvendo a questão de Taiwan, por exemplo. Talvez a gente esteja se aproximando de algo assim. E quando eu estava no exército, a gente já estava junto já, eu comentava com a Malu que na hora que você vai colocar os recrutas no alistamento obrigatório, você dispensa alguns. O cara que usa droga, você não quer no quartel, por exemplo. E o cara que é filho único, porque ele é arrimo de família. Ele é filho único e o pai sumiu, não conhece, já faleceu, então a família vai depender muito dele. Ele não era alistado porque a gente pensava, se esse cara morre, é atropelado por um blindado, salta de paraquedas e tem um problema, algum acidente com explosivo, e aí como é que fica a família? Então a gente dispensava. A China tem só filho único, é um exército de filhos únicos. Então são implicações muito interessantes, que como você disse, passavam batido, o pessoal não falava disso. Agora, por que o mundo vive uma crise demográfica? O que mudou que ninguém ocasionou quer transar essa mais. crise? Todo mundo quer transar mais, gente. Esse é o tipo panda, né? O Bruno tem pavor dos pandas, que a gente tem que mandar os bichinhos transar. É a mesma coisa. O povo não tá transando. Excelente. Esse é o resumo da ópera. A resposta final é essa. A gente estava até brincando. Qual que é a conclusão? As pessoas não querem transar. Mas, assim, acho que é importante entender... quando você pega a evolução da humanidade, teve um evento muito relevante que foi a Revolução Industrial, ali, né, meados de 1800. Se você pensar durante toda a história da humanidade, desde o momento que a gente descobriu como cultivar qualquer planta ou animal, até a Revolução Industrial, o mundo era basicamente agrário. A gente tinha que ter 90% do planeta Terra
trabalhando em fazenda ou na produção de alimento para subsistência. É assim que você sobrevivia. Se não tivesse aquele alimento e aquela subsistência que as famílias trabalhavam, todo mundo trabalhava no que a gente chama na roça, né? Assim, não tinha alimento. E aí, se você pensar em como eram as famílias nessa época, onde as pessoas estavam na fazenda, tendo produção agrícola, qual que é o perfil do cash flow? Vamos pensar do ponto de vista financeiro. Qual é o fluxo de caixa de uma criança numa fazenda há 100, 200 anos atrás, ou mesmo você pegar na geração dos nossos avós aqui, pais? Pô, você tinha uma porção de filhos, 6, 7 filhos. Com 10 anos de idade, você já ensinava o moleque a colher o café ou ajudar a bater lá com a chibata no feijão ou cultivar. E a criança ela já era um cash flow positivo, ela já gerava um fluxo de caixa positivo para a família. Ela tinha muito pouco tempo de treino e ela começava a ajudar na produção de riqueza e de alimento muito cedo. Então, um incentivo para uma família que está morando no campo, que tem espaço, que não tem problema de tamanho de casa e tudo mais, e que a subsistência depende da produção agrícola, faz o máximo de filho possível. Pô. Com 10 anos, a molecada já está ajudando a produzir, a produção cresce, você não tem limitação de espaço, a criança se torna ela é um fluxo de caixa positivo muito cedo. Então, o instinto de todas as economias durante a história, se você pegar aquela pirâmide que você mostrando, é uma pirâmide bem, bem clássico de pirâmide, com a base bem grande. Você tinha o máximo de filhos possíveis, porque eles te ajudavam muito na produção e já eram geradores de cash flow no começo, de fluxo de caixa positivo mesmo. E aí, obviamente, o que acontecia a mortalidade era alta, enfim, tinha doença que a gente não tinha controle, e aí a população ela ia encolhendo. E aí o número de seres humanos com 30 anos era substancialmente menor do que aqueles, porque no meio do caminho as pessoas iam morrendo, né?